Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da minissérie Amamentação e Saúde Infantil, aqui da Clínica Viver Bem. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre nutrição, preparo e cuidados na amamentação. Por esse motivo, nós convidamos a enfermeira obstetra e especialista em lactação humana, Tassilane Almeida. Vamos lá. Também convidamos a doutora Camila Mota, que é nutricionista materno-infantil. Tudo bem? Vamos lá, que temos muita coisa para falar. Perfeito. Doutora Camila, a gente começa por você hoje. Eu gostaria que você explicasse pra gente como a dieta ela vai impactar na amamentação Durante durante a a gestação. gestação. Maravilha. Assim, pensar sobre isso vem muitas coisas na cabeça, né? Mas eu acho que, para mim, o que impacta mais na alimentação da mulher que está gestando é a oportunidade que ela vai ter, na verdade, de mudar os seus hábitos. Por que que eu falo isso? Porque, assim, de uma forma geral, a nossa população ela não come de forma tão saudável, nem tão equilibrada, não come de forma nutritiva, e esse é o objetivo do nutricionista, né? Como inclusive eu já falei um pouquinho em outros episódios, que a gente conseguir chegar que essa mulher faça uma alimentação saudável, equilibrada, variada, colorida, entre várias outras coisas que a gente precisa garantir para que, de fato, essa mulher ela tenha benefícios e ela passe para o seu bebê, mesmo que ainda no ventre, inúmeros benefícios nutricionais, né? Então, como mudar é um processo, né? Porque ninguém... hoje eu vou passar a comer todo dia, tal horário, essa coisa. Ninguém faz isso. Porque exige uma mudança mesmo de rotina, de esforço, de gosto, enfim. Então, durante a gestação, eu gosto muito de pensar nessa oportunidade de um pouquinho, cada dia mais, a gente vai fazendo uma introdução daqui, sugerindo uma alteração de horário, uma alteração de composição, dando novas ideias para essa mulher, substituir o que supostamente não é tão saudável por uma opção saudável. E ela gradualmente vai alternando a sua conduta alimentar, sem ser um peso, sem ser aquele peso da dieta, né? Que é restritiva, que é difícil, que é punitiva, para conseguir se beneficiar e também beneficiar o bebê. Que isso é algo que acontece muito. Esse incentivo para a mudança, porque vai impactar no bebê. Então, a gente ir, né, fazer esse acompanhamento nutricional, inclusive, é para facilitar isso. Não só porque ao longo da gestação a gente tem algumas questões metabólicas importantes para a gente considerar, e a alimentação vai impactar nisso, mas também para que a gente, de forma gradual, vá fazendo essas alterações até ela realmente conseguir ter uma alimentação de fato equilibrada, colorida, variada e consiga não só ter carboidratos, gorduras e proteínas na quantidade certa, porque isso sim vai impactar esse desenvolvimento do bebê, mas garantir, acima de tudo, as fibras, as vitaminas e os minerais, que vão ser fundamentais não só para o desenvolvimento do bebê dentro do útero, mas para todo o metabolismo que está acontecendo. Porque por mais que a gente olhe a mulher, tudo bem, a barriga vai crescendo de forma gradual, mas dentro dessa mulher é muita coisa. Tem noção da gente formar um coração, da gente formar intestino, da gente formar músculos? É muita coisa. A gente está criando um indivíduo. Então a gente precisa fazer essas mudanças e a mudança vai ser lenta e gradual, mas ela vai ser mais efetiva e é muito mais fácil a gente perdurar isso no pós-parto durante a amamentação, né? Trazendo inclusive a família nesse finalzinho ali de acompanhamento para responsabilidade também sobre esse cuidar em relação a nutrir essa mulher. E vai manter os benefícios desde a gestação até esse pós-parto. Isso passa também muito pela questão do ambiente, né? Porque não adianta, digamos assim, a mulher fez todo o acompanhamento nutricional, fez as mudanças, como você falou, gradativo, que eu acho isso bacana também, né? Que Sim. quebra um pouco dessa, ai, não, nossa, eu vou ter que tira esse peso, Do nada faz as comer mudanças. assim, né? E aí ela tá inserida num ambiente ali que é ultraprocessados, gordura, fritura, enfim.
E aí a pessoa já fica, poxa, aquele negócio na tentação, né? Poxa, eu tô aqui na minha dieta e então acaba também servindo como um start para uma mudança Sim, coletiva, né? perfeito. Eu gosto muito de falar que os filhos, eles vêm com esse papel, assim, fundamental, assim, de não só nos convidar à mudança, mas facilitar que a gente sustente essa mudança. Mas, total, concordo que a mudança não pode ser só da mulher, né? Por mais que esteja no meu corpo, eu tô gerando, mas essa responsabilidade desse cuidar, desse desenvolvimento infantil, que ele já inicia lá dentro do útero, é desse coletivo que rodeia essa mulher. Então, por exemplo, ser responsável quem é que vai fazer as compras, ir na consulta com o nutricionista, porque aí o profissional, ele vai ter todo um respaldo, enfim, técnico, científico, para poder conversar com essa família e não a mulher. Porque é aquilo, né? A gente tá em família. Tu sabe o quê? Não sabe de nada. Tu quer vir me dar moral, né? Então, assim, não escuta. É natural que a gente não escute, né? Então, ter a responsabilidade de ir nos acompanhamentos para ouvir do profissional técnico o porquê que precisa fazer essa adesão, o porquê que a mulher precisa ter essa conduta alimentar e da responsabilidade desse coletivo, né? Nessa transformação, nessa mudança. E é isso, assim, é uma responsabilidade totalmente desse ambiente e que é mais fácil o ambiente ajudar quando essa família vai no atendimento também com a mulher que está gestando, né? Ou depois no pós-parto. Mas essas mudanças, né, Camila, são feitas de acordo com a realidade, né, de cada um. Porque às vezes eu não consigo ter acesso a uma suplementação necessária, a quantidade de fibras. E eu sempre falo, a amamentação, a gestação, ela não precisa mudar a realidade. A mudança gradativa é muito positiva, mas eu não porque eu estou amamentando agora, eu vou ter que mudar tudo. Não tem uma dieta específica para lactante, para quem está amamentando, nem para quem está gestando. A gente adapta de acordo, né, Camila, com a realidade, de acordo com a fruta que tem aqui na estação, de acordo com a minha vivência, com o meu poder aquisitivo, com a minha realidade. Cultura, então, né, tem alimentar local. como ter acesso a todos esses benefícios dentro da realidade da vivência de cada núcleo familiar. Isso é uma das coisas super importantes que a gente precisa desconstruir em relação ao nutricionista. Isso, porque é um tabu, né? Enorme. Porque não só atrelar o nutricionista à dieta, a dieta com o intuito de restrição alimentar, suplemento, vou parar de etc. comer o que é gostoso. Perfeito. Como se tivesse um padrão, né, de alimentação, dependendo do seu objetivo. E não. A função do nutricionista é literalmente conhecer o que está em torno da necessidade dessa pessoa que veio até mim. E é isso, é a cultura, é o financeiro, é o emocional, né? É a rotina. Então, assim, eu preciso saber de tudo. E é isso, na primeira consulta é uma bateria de perguntas, porque eu vou usar o meu conhecimento técnico para me ajustar à sua realidade, e não ao contrário. Porque senão... Não segue. Não segue. Vai. Né? Não segue. Não vai ser efetivo. A minha realidade é diferente da sua, que é diferente da dela, os meus gostos. Então, a gente tem que ouvir o cliente e ajustar conforme a necessidade e realidade do cliente. Óbvio que vão ter situações, não sei, a gestante está com diabetes gestacional. A gente vai precisar fazer alguns ajustes, porque ele tem já uma situação crítica instalada. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer isso conforme a realidade e os gostos e a rotina e a possibilidade daquela mulher, daquela família. Para que seja alcançável, né? Para que seja realmente sustentável na realidade dela. Perfeito. Agora, Tassilane, eu gostaria que você falasse pra gente sobre o preparo para a amamentação. Existe um momento, digamos assim, correto para começar esse preparo? E quais os benefícios que esse preparo traz para essas mulheres? O momento correto para iniciar o preparo para a amamentação deve ser quando se descobre a gestação. Quando eu descubro essa nova jornada, esse novo caminho, é aí que eu devo iniciar o processo. Eu sempre digo, é muito mais fácil você
trocar a roda do carro com ele parado, do que ele girando, aquele movimento. E essa é uma analogia muito didática que eu faço com relação à amamentação, que é aprender sobre pega, posicionamento, como trazer essa criança ao seio, como ensiná-lo a mamar, porque o bebê sabe sugar. Na vida intrauterina, quando ele ainda está no forninho, ele sabe sugar, mas ele não sabe mamar, ele não sabe extrair leite. Aprender sobre tudo isso, como é o processo de modificação desse corpo, o que é que eu preciso fazer para favorecer a minha amamentação, o que é que eu preciso fazer para me proteger no processo de amamentação, das potenciais dificuldades que possam existir, ele deve iniciar ainda na gestação. Que imagina só, você aprender sobre pega, sobre posicionamento, com o bebê já chorando, demandando ali ser alimentado, ou você aprender aqui no início, quando o bebê está no forninho, onde você pode realmente parar, analisar a técnica, repetir os atos, entender. Eu acho que o princípio básico do preparo para a amamentação é compreender o processo, compreender as mudanças no corpo, compreender as mudanças que vão acontecer quando esse bebê chegar, compreender as fases do leite. Porque quando eu entendo que, por exemplo, no primeiro dia, esse bebê vai demandar uma quantidade pequena e, portanto, ele vai precisar vir mais vezes para mamar, eu não vou achar que o meu leite é fraco quando esse bebê nascer. Eu não vou achar que, de repente, o intervalo está muito curto entre uma mamada e outra, ali nos primeiros dias, e que meu leite não está sustentando o meu bebê. Porque eu já compreendi tudo isso aqui na gestação. E eu vou ser também menos suscetível a essas intervenções externas. Exatamente. Que normalmente vão querer, né, oferecer a fórmula infantil para esse bebê. E que ali, inclusive, muitas vezes é o start de uma possível alergia lá na frente. Exatamente. Então, eu vou estar mais segura para conduzir o meu processo de amamentação, quando eu tenho acesso a tudo isso aqui na gestação. E quando eu falo de preparo para a amamentação, além de iniciar na gestação, não é só a mulher que prepara. Ela precisa envolver rede de apoio. Quem vai estar comigo no parto? Quem vai estar comigo nos primeiros desafios, que é logo ali no início da amamentação, quando aquele bebê ainda não sabe que chegou a esse mundo, né? Porque o bebê chega ao mundo, ele continua sem ter essa noção, sem ter rotina, sem ter noção de dia, de noite, e ele demanda muito mais. Então, eu preciso envolver quem está comigo nesse processo. Eu pontuo 3 pilares importantes no processo do preparo para amamentar. Primeiro é informar. Eu ter ciência, eu ter conhecimento, eu ter acesso ao conhecimento. Segundo é escolher bons profissionais. Eu preciso estar com uma equipe que seja pró-amamentação, que vão me encorajar. Aquele profissional prescritor, que nesse cenário é o médico que prescreve fórmula infantil, ela não deve, em hipótese alguma, ser introduzida pela família, porque o bebê está chorando. Ela deve ser introduzida tão somente pelo médico pediatra, é ele que introduz, é uma fórmula, né? Não é um alimento, apesar de alimentar, mas ela é uma fórmula, então ela deve ser introduzida por esse profissional. Então, eu me cercar de profissionais que, de repente, estão comprometidos com o melhor alimento do mundo, que é a amamentação. Se eu tenho esse profissional, ele certamente vai me dar uma oportunidade de alimentar o meu bebê com o melhor alimento do mundo. Eu não vou sair da maternidade com uma prescrição de fórmula se necessário, que infelizmente essa ainda é uma realidade. Bebês nasceram e já vão para casa com uma prescrição de fórmula. Então, eu preciso rede de apoio informada, essa mulher bem ciente dos benefícios, porque veja bem, hoje em dia aqui no nosso país, nós temos um percentual de menos de 50% das crianças que nascem alimentadas exclusivamente do leite materno até os 6 meses. A Organização Mundial da Saúde preconiza valores muito superiores a esse. E aí, quando a gente observa o paralelo entre os benefícios que são enormes, né, e o nosso índice que é pequeno, eu foco que o que faz esse índice ser pequeno é a falta de informação. Por que mãe não quer entregar o melhor alimento do mundo ao seu bebê? Eu acho que a falta de informação, principalmente da própria rede de apoio. Exato. Né? Que família não quer cercar a sua criança da maior proteção?
de um neurodesenvolvimento melhor, de um potencial cognitivo mais elevado, da proteção contra as alergias, de um adulto mais saudável. Isso acontece porque, primeiro, é desafiador, de fato, amamentar é desafiador. Para algumas mulheres, é um processo natural, nunca é instintivo, porque a amamentação não é instintiva. Não é nascer, já vem pro peito e tá tudo certo. Não é instintivo, mas para algumas pode ser um natural, sem enfrentar tantas dificuldades. Mas em sua grande maioria, as dificuldades elas estão muito presentes. Mas quando eu sei dos benefícios, eu consigo superar essa dificuldade, eu consigo superar aquele apoio que veio meio torto e aquela pessoa que está ali do lado diz, na minha época, eu dei mingau e deu tudo certo, tá vivo até hoje. É o que a gente ouve. E escuta muito isso, né? Muito, é muito comum. E o pessoal acaba dizendo assim, hoje em dia não pode nada mais, né? Não pode mais balançar, não pode dar chá, não pode... Tá aí, eu criei não sei quantos. Mas é essa questão do acesso à informação mesmo, né? E o que bom que as coisas se modificam, porque os estudos se aprofundam, os profissionais se especializam, a gente volta a olhar, a gente tem acesso com maior facilidade à informação de qualidade, né? Eu consigo ter acesso a uma especialização que de repente está acontecendo num grande centro que eu não conseguiria ter acesso no presencial. E é por isso que tudo se modifica. Aquele conceito da minha tia, da minha avó, que foi alimentado com mingau, hoje eu consigo combatê-lo porque eu conheço os benefícios da amamentação. Quando eu tenho essa rede de apoio, essa mulher bem informada, esse é o melhor preparo que pode existir. E esse preparo iniciando lá na gestação. E com a sua fala, só respalda o que eu falei sobre a dificuldade que a gente tem da mudança. Isso. Né? Porque é isso. Você vai ter que mudar um pensamento, né, uma crença, um possível conhecimento anterior, mas que realmente vai ser muito mais benéfico. Certamente. Mas dá trabalho. Dá. É desafiador. Mas tem coisas que a gente... são mais fáceis de serem transformadas, né? Porque quando a internet veio... A gente foi aderindo e hoje em dia ninguém vive sem. E não foi tão torturante assim aceitar a internet, todas essas facilidades tecnológicas, né? Mas a gente poder entender que não precisa dar mingau, não precisa dar água, não precisa isso, não precisa aquilo outro, ainda é desafiador, né? É desafiador. E aí eu já engato na próxima pergunta, porque a Tassilane falou sobre essa questão do preparo para a amamentação e uma das, enfim... dos benefícios é o cuidado para evitar lesões na mama, né? E nesse sentido eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua experiência em relação a esse assunto, as lesões na mama. Beleza. Entramos no tópico dolorido agora. Dolorido, que foi complicado. Assim, eu sou mãe de 2 crianças, né? No meu primeiro filho, mesmo eu fui acompanhada por uma doula na época, mas eu acho que eu tava tão preocupada com o parto que se ela falou qualquer coisa sobre aleitamento, passou batido. E aí, obviamente, no pós-parto imediato, eu achei que amamentar era super instintivo. Me dei mal. Mas aí depois, no pós-parto, ela veio, ajustou a pega, enfim, deu as orientações adequadas para aquela lesão e o meu filho passou a mamar somente numa mama até 2 anos de idade. Eita. Acho que isso eu não tinha te contado, né? E aí, aquela mama que tinha sido ferida, como eu precisava deixar ela descansando, porque é muito sofrido, eu mantive ele só num peito e ele mamou só naquele peito. Porque depois, como, assim, ela não era consultora em aleitamento, né? Eu não sabia que eu podia mudar a posição do bebê, eu achava que tinha que ser somente daquele jeito, né? Ou para um lado ou para o outro, enfim, tem muitas outras possibilidades que ela não me orientou. Ok. E aí, na minha segunda filha, eu falei, pô, já tenho a minha experiência, né? Eu sei. Lê do engano. E aí, eu até fui num curso que tinha, por conta do hospital que eu ia parir, mas eu falei assim, cara, já sei disso. Olha a ignorância, né? E olha, gente, eu sou profissional, presta atenção, eu sou profissional que trabalho com público materno-infantil. Mas assim, eu também entrei para esse segmento depois de ser mãe do meu primeiro filho. E aí,
eu falei, pra que eu vou? Já tenho experiência, não preciso mais saber disso, né? Amamentar, Só que eu não sabia que não depende só da mulher, porque todas as crianças vão precisar aprender e são crianças diferentes que vão ter dificuldades ou facilidades diferentes. E aí, para não bastar, né, essa questão, a fissura foi ainda maior. Eita. Porque foram 23 dias até alguma conhecida minha falar, você já ouviu falar em laser terapia? Aí eu falei, não, o que é isso? Mas tô aceitando. E aí ela falou, não, tem umas consultoras em aleitamento materno que elas têm o laser, que já é usado já com outras finalidades, né? Para cicatrização de pós-parto, né? De cirurgias, né? E que está sendo aplicado agora no mamá, para poder ajudar a controlar, né? As fissuras e etc. Eu falei, mentira. E eu preocupada, eu falei, gente, isso aí vai ser super caro, né? Mas a minha avó, já a senhorinha, ela falou assim, minha filha, olha, o que você puder, o valor que for, vai valer a pena. Sabe por quê? Porque eu só amamentei os meus filhos durante um mês. Sua avó é um bom exemplo de rede de apoio. E ela falou assim, na minha época, que não tinha nada disso, que a gente, ou você enfrentava a dor, ou você desistia. E isso foi algo que pesou para ela. E ela falou assim, minha filha, o dinheiro que for, você investe, porque vai valer a pena. E aí, nem era tão caro assim, né? Assim, tem um investimento, mas não era nada surreal. E aí, foi através do laser e do ajuste também da pega, que eu consegui amamentar minha filha. Ela sentava na minha perna, eu jamais imaginei que eu poderia amamentar minha filha assim. Ela sentava, ela ficava como se fosse um cavalinho, assim, a minha perna fosse um cavalinho. E aí, sim, eu consegui não ficar tensa, não tremer, não chorar pra caramba, pra poder amamentar. Então, assim, é isso, né? Até as pessoas que supostamente têm algum conhecimento têm que, né, buscar essa informação, porque é um aprendizado enorme, tanto da mulher com aquele bebê, quanto daquele bebê para com aquela mãe e todas as novas atividades que ele vai ter que fazer na vida, né? Primeiro ponto que chama a atenção na tua fala, Camila, é respeitar a individualidade de cada jornada materna. Então, não interessa se você teve 1, 2 ou 5 filhos, 7 filhos. Sempre é um novo bebê, é um novo corpo, é uma nova experiência. Então, engana-se quem acha que eu amamentei um, então o próximo eu vou tirar de letra. Não. Isso é muito, muito, muito enganoso, né? Outro ponto é que os profissionais de saúde sabem que lá naquela hora você não era profissional de saúde, você era mãe. Verdade, né? Perfeito. Você era mãe e estava vivenciando a sua maternidade, amamentando seus bebês. Então, a gente precisa tirar isso de rota. Eu atendo muitos colegas, enfermeiras, colegas da saúde, vivendo esses tropeços por conta dos piores, né, do mundo. Ainda tem isso. Por conta daquela falta de preparo que deveria ter iniciado na amamentação. E você tocou num ponto de lesão mamilar, esse é um, assim, o carro-chefe até do desmame precoce. Porque imagina só, você amamentar com a mama lesionada, fissurada, em alguns casos sangra, e ter um bebê ali sugando, é muito difícil. É muito desafiador. E aí é aí que entram as fórmulas desnecessárias, é aí que entram a chupeta, os bicos artificiais, que são todos prejudiciais para a amamentação. O fato da lesão, a lesão mamilar, né, o peito ferido, em uma porcentagem maior que 80%, ela acontece por uma causa, que é o ajuste de pega e posicionamento. É quando esse encaixe entre a boca do bebê e a mama não acontece adequadamente. Isso provoca lesão. E com a situação da minha segunda filha, eu fui primeiro no banco de leite, né? Elas me orientaram. Elas são maravilhosas, porque ela faz, assim, minha vontade de levar uma enfermeira para casa, entendeu? Porque só ela conseguia botar e eu não sentia nada. Tanto que a Serena passou a mamar só num peito, porque os dois fissuraram, mas teve um que abriu muito, assim. Foi uma ferida muito profunda. E aí ela também mamou, só que foi no outro peito, entendeu? O Pierre mamou num e ela mamou no outro.
E aí depois, como mesmo assim, mesmo ajustando a pega, eu achava que eu tava fazendo errado. Então assim, eu não confiava No teu processo. isso, que a pega tava certa, até eu conseguir a consultora que foi em casa, aí olhou tudo, aí fez o laser e tudo mais. Pois então, o laser ele é uma excelente ferramenta no processo de cicatrização mamilar. Ele acelera muito a ponto de que em 24 horas você tem um resultado incrível. Verdade. Mas antes de eu pensar no processo de cicatrização, que a lesão ela é uma consequência, eu preciso identificar o que causou essa lesão. Eu preciso ajustar a causa, porque não adianta eu cicatrizar se o ajuste não foi feito na causa, ela vai continuar se repetindo. Então, quando se trata dessas situações de lesão mamilar, eu primeiro identifico o que foi que causou. Em sua grande maioria, vai ser ajuste de pega e posicionamento. Vai ser levar esse bebê de forma adequada a essa mama. E quando eu falo de levar de forma adequada, e aí a Camila tocou num ponto na vivência dela, que ela achava que era a única forma seria na tradicional. Sim. Bebê aqui deitadinho. Mas existem diversas formas para que esse bebê possa receber o melhor alimento do mundo. Primeiro eu penso no conforto materno. Em que posição essa mulher vai estar? Né? Eu tenho um apoio para as costas, eu estou com ela num local confortável, eu tenho apoio para as pernas. Se tiver uma poltrona de amamentação, ótimo, mas se não tiver, uma cadeira que você tem. Se tiver uma almofada de amamentação, perfeito, que vai ter um suporte maior. Mas se eu não tiver, dobra a rede, dobra a toalha, dobra a mantinha, coloca aqui embaixo. Então, conforto materno é o primeiro ponto. O segundo ponto é como eu trago esse bebê. Eu tenho que sempre pensar em ofertar esse seio perante uma abertura de boca favorável. Porque o que acontece? A mãe traz o bebê vem para a mama e eles vêm com o estímulo de sucção, quando eles já estão demandando, querendo, né? O leite ali, o alimento, e a mãe entrega no primeiro estímulo que ele faz. E o adequado é esperar ele abrir bem a boca, porque o segredo para uma pega adequada é boca do bebê bem aberta. O que é que lesiona o mamilo? É o bebê tracionar, empurrar o mamilo com a língua em direção à gengiva. É aí que lesiona. Ai, gente. E aqui a gente já traz um ponto que o bebê não deve sugar no mamilo. Ai, Jesus. Quando ele faz a pega adequada, ou seja, esse mamilo, essa parte... Deixa eu pegar aqui. Para exemplificar. Essa parte protrui para dentro da boca do bebê. Aí eu não lesiono. Está protegido. E aqui a gente já é importante falar que existem muitas mulheres que acreditam do bico, que né? eu não tenho bico, porque a anatomia mamilar ela muda muito. Eu não tenho bico, meu bico do meu peito é, por exemplo, invertido, é plano, e o bebê não vai pegar. Aí eu engano, o bebê ele pega na auréola, nessa parte mais escura, é aqui, e quando ele pega aqui, aí ele protege esse mamilo e eu me protejo de lesão mamilar. Então, uma vez que eu identifiquei e ajustei o que causou, aí sim eu vou para a parte de tratar. E o laser é uma ferramenta incrível. Mas vamos falar aqui com quem não tem acesso a essa ferramenta incrível, né? Na realidade de muitas pessoas. Existe no seu próprio corpo, no corpo da mulher, um dos medicamentos com maior poder cicatrizante, que é o próprio leite. Então, se essa mulher apresenta alguma lesão, primeiro ajuste, identifica o que causou, passa o leite. Saiu o bebê, terminou a mamada, passa o leite do próprio corpo, ele forma uma coisa que a gente chama de biofilme. Ele ajuda e muito no processo de cicatrização. Não tão rápido quanto a laser terapia, obviamente, mas é uma ferramenta, né, importante que todo mundo pode lançar mão que esteja passando por essa dificuldade. E depois que eu identifiquei e tratei dentro do meu acesso, eu preciso proteger essa mama para facilitar essa cicatrização. Inclusive, em algumas situações, a gente pode até pausar a amamentação, não cometendo o equívoco que Camila cometeu lá, de simplesmente deixar o bebê mamando só de um lado. Diante de uma lesão profunda, uma lesão maior, eu sim pauso a amamentação, mas tendo a responsabilidade de continuar o estímulo. Por quê? Para proteger a produção do leite. O organismo, ele entende que ele
precisa produzir diante de uma demanda. Então, se eu amamentei só de um lado, a mama que vai ter produção de leite será aquela onde houve estímulo. Então, eu posso pausar para cicatrização, mas eu preciso manter ordenha, seja com a mão, seja com a bomba, mas manter estímulo ali. E a melhor forma da gente proteger a mama, em se tratando de lesão, é tendo um artefato como esse. A gente chama de rosquinha de amamentação. Por quê? Eu coloco ali, eu protejo aquela região que está lesionada. De quê? De um sutiã que vai grudar e quando eu tiro ele, eu levo aquelas células que estavam cicatrizando antes e eu provoco mais uma lesão. Eu favoreço a oxigenação, e a oxigenação é importante para esse processo de cicatrização. Esse é o caminho. Identificar o que causou, tratar e proteger. Aí a gente tem sucesso aí nesses traumas mamilares e não precisa ficar com dor. Aquela cena em que minha mãe passou por isso, ela fala muito. Eu colocava uma fralda na boca para não gritar e o bebê continuava mamando. Você imagina o quão traumático é. Né? Se a amamentação é conexão entre mãe e filho, o bebê também sente. E a presença da dor, ela é um fator que prejudica a produção de leite. Porque a produção de leite ela também é hormonal. Ela é hormonal. E quando tenho dor, eu inibo a produção de alguns hormônios que estão relacionados aí com a saída e a produção de leite em si. E com isso, eu também levo o risco de baixa produção de leite. E ouvindo você falar tudo isso agora, né? Quando a gente tem um preparo importante ali na gestação dessa alimentação que seja equilibrada, né, nutritiva, variada, a gente também fortalece o sistema imunológico e auxilia os processos de cicatrização. Certamente. Né? Então, se essa mulher chega no pós-parto ali, até com um processo inicial de anemia ou com uma baixa ingestão de vegetais, né, frutas, legumes e etc., a gente tem menos vitaminas e minerais para dar suporte a todas essas células de defesa e reparo que vão ser celular, né? Que vão ser necessárias para essa questão da cicatrização nos casos de fissura do mamilo, né? Certeza. Você falou sobre essa questão da baixa produção de leite, né? Sim. Seja por esse motivo, questão de lesões, ou por outros motivos, mas de que maneira as mães, né, enfim, e toda a rede, né, que a gente não vai as mães e toda a rede de apoio, ela pode trabalhar nesse sentido em caso de baixa produção de leite? De que maneira pode reverter esse quadro? A baixa produção de leite, ela é um fantasma aí que rondeia a amamentação. Primeiro, porque em sua grande maioria elas não são reais. Tanto é que no nosso meio a gente chama de real baixa produção de leite, que é quando de fato eu identifico que há uma baixa produção de leite. Em sua grande maioria, ela não é real, ela acontece, como eu falei anteriormente, a produção de leite ela acontece gradativa e responde a um estímulo. É o bebê sugando, é um protocolo de ordenha com a mão, com a bomba, que vai sinalizar para esse corpo produzir leite. Então, de repente, o que está baixo é o estímulo. E a produção só está respondendo a esse estímulo. Existem algumas situações pontuais em que há, de fato, a baixa produção de leite? Sim. E aí é importante, quando esse acompanhamento para a amamentação inicia na gestação, que a gente consegue identificar aqui. Doenças crônicas como diabetes é um risco para baixa produção de leite, doenças que são relacionadas a hormonal, como tireoide, alterações nesses hormônios da tireoide podem prejudicar a própria anatomia, né, da mulher. Quando eu tenho aquela mama em forma que a gente chama de cone, que é um seio muito afastado, com um espaço muito afastado um do outro, é um fator de atenção para a produção de leite. Mas, de fato, eu vou ter certeza, as cirurgias mamárias também. Então, é um fator que pode me chamar a atenção para, de repente, eu ter uma produção reduzida de leite lá na frente. Quando faço uma cirurgia de redução de mama e aí eu retiro células que produzem leite, pode acontecer. Mas a produção de leite ela também não está relacionada ao tamanho da mama. É importante a gente colocar isso aqui para que não ache, tem uma mama volumosa, vai produzir muito leite, e aquela mama menor, eu tenho possibilidade de ter baixa produção de leite. Não, essa não é uma realidade.
quando eu identifico que de fato ocorre uma baixa produção de leite, eu ainda assim tenho protocolos, meios, ferramentas, acompanhamentos para reverter, para melhorar esse processo. Se o que faz a produção é estímulo, eu foco no estímulo. O estímulo ideal, a boca do bebê, a sucção desse bebê. Eu não consigo, por exemplo, e esse estímulo deve ser desde o nascimento. Vamos pensar aqui num bebê que nasce prematuramente e que de repente foi precisar de um suporte, uma UTI neonatal. Eu não tive aquele estímulo precioso logo ali. Mas eu tenho como municiar essa mulher de informação para que ela continue estimulando e assim protegendo a sua produção de leite de forma manual, com suas próprias mãos, fazendo ordenha, fazendo aquele estímulo, ou com uma bomba, de repente, para que eu proteja a produção de leite, porque o corpo, ele responde ao que você estimula. Se você não estimular, aí sim eu tenho baixa produção. E é importante frisar que para que essa produção aconteça, eu tenho que ter estímulo, eu tenho que ter uma mulher bem alimentada, hidratada. A composição do leite materno é mais de 80% de água. Então é muito comum, na hora que está se amamentando, sentir sede. Então essa mulher precisa aumentar essa ingesta hídrica para que ela, de fato, consiga melhorar a sua produção de leite. Todo mundo tem uma receita quando fala de produção de leite. Aqui para nossa região é muito comum, né? Os caldos, derivados do milho, caldo de cana. Então a gente sempre tem uma receita e quando eu atendo o paciente, eu posso tomar tal coisa? Eu digo, pode, mas continua o estímulo. Então se a gente pode acrescentar a receitinha que tem aí ao estímulo, aí o sucesso é bem melhor. Lembrando que existe algumas poucas situações em que essa baixa produção pode ser real. Mas mesmo diante dela, a gente tem como caminhar, favorecendo a produção do melhor alimento do mundo. E o melhor sempre, buscar a orientação profissional para que a escuta e a resolução de qualquer problema seja muito individualizada. Para realmente a gente não sair usando recursos ou tendo ações que vão ser muitas vezes desnecessárias, sofridas para a mãe, sofridas para o bebê. Então, que a gente busque essas orientações para que a realidade seja realmente, faça o recorte da realidade de quem está buscando resolver o problema que está ali instalado. E pensar também, quando eu falo sobre a falsa baixa produção de leite, que é muito comum quando esse leite vai amadurecendo, passando de fase, que o peito ele não é fábrica, ele é fábrica, ele não é estoque, né? Ele fabrica o leite, mas o leite não fica ali. Então, quando a gente passa pelos primeiros dias ali, que tem a pojadura, é comum as mães sentirem, mas meu peito não está me ficando cheio, eu não estou mais sentindo aquele peso, e acha que a produção diminuiu. Não, é porque a natureza se ajustou e agora a produção acontece de acordo com a demanda, aquele leite vai saindo ali de acordo com o estímulo de sucção do bebê. Então, nunca imaginar que de repente você não sente o seio, mas tão cheio que a produção diminuiu. Na verdade, ela se ajustou ao que é solicitado ao corpo. Olha, um episódio cheio de dicas, informações, compartilhando experiências. A gente vai chegando ao final desse terceiro episódio. Mas antes de a gente finalizar, eu gostaria que vocês... se estiver aí na manga, mais uma dica, algo especial para essa mãe, para alguém que faça parte dessa rede de apoio, que mensagem vocês deixariam? Tanto em relação a proteger a mama, quanto em relação à nutrição também. Vou começar, porque aí você já pega o gancho. Vamos lá. Que você falou que sempre vai ter a oportunidade de ter o estímulo, né? Então, no caso, como você colocou, de um bebê que vai para a UTI NEO e essa mulher não sabia que ela poderia estimular desde o início, mesmo sem ter o contato do bebê ali, existe a possibilidade de fazer uma relactação dias, semanas após, se houver realmente um desejo, né? Obviamente que aí você pode me confirmar se é possível de sempre dar certo, tá? Mas, assim, tem a possibilidade de a gente, através do acompanhamento com uma especialista, fazer com que esse bebê saia daquele contexto de fórmula que foi iniciado ali na UTI NEO e passe
a mamar no seio dessa mulher através de orientação e ajustes adequados para fazer essa transição. Então, acho que eu gostaria que você falasse um pouco disso, como se fosse o teu recado também final, assim. Porque eu acho que isso é muito bonito, né? Essa possibilidade de a gente, mesmo com um tempo aí de atraso, entre aspas, né? Ter essa possibilidade de não achar que tá tudo acabado, entende? Para que uma amamentação aconteça, ela precisa de 2 atores principais, mãe e bebê, e a rede de apoio e informação. Então, se de repente eu tive esse delay aí, né, essa dificuldade, igual a Camila colocou, de um bebê que não estava estimulando, eu posso sim correr atrás e recuperar. O corpo, ele está ali, ele responde ao estímulo, então eu consigo recuperar essa minha alimentação, aquela alimentação que começou de forma mista, ou até de forma como uma fórmula, mesmo lá na UTI, depois eu trouxe esse bebê para cá, eu consigo sim. A amamentação ela é mágica, ela ultrapassa essas dificuldades e ela pode ser recuperada. Então, se eu tenho a mensagem final para dizer, é que invista no seu processo de amamentar, inicie o quanto antes, ainda na gestação, e siga aí apostando na maior defesa e no melhor alimento. Maravilha. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. A nossa mensagem final não é bem uma mensagem, né? Nesses termos. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente que agradece. Tá bom? Bom, a gente vai chegando ao final do nosso 3º episódio da minissérie Amamentação e Saúde Infantil. E compartilhe esse vídeo, os cortes que estarão nas nossas redes sociais, com alguma gestante, com alguma mãe que está nesse processo de amamentação, com a rede de apoio dessas mulheres. E sempre sigam a gente nas redes sociais da Clínica Viver Bem, e lá vocês vão encontrar diversos outros tipos de conteúdo. Eu encontro vocês no nosso último episódio da nossa minissérie na próxima semana. Até lá!